onde hoje eu recebo o presidente da ABAT, Associação Brasileira de Advogados Tributaristas, a Halley Henares Neto. Nós vamos falar sobre reforma da Previdência em relação à folha de salários. Bom dia, obrigado pela presença aqui, Halley. Bom dia. Bom, você está acompanhando, claro, atentamente e vê passo a passo aí o que está acontecendo. Nós tivemos até uma movimentação estranha, como eu comentei, em Brasília ontem, onde deputados chegaram cedo e começaram a trabalhar, abriram sessão para votar, coisa rara. Essa mobilização e essa movimentação, ela ainda precisa ser maior, porque pelas contas ainda faltam 40 votos para aprovação da reforma da Previdência. Exato. Bom dia a todos. É necessário que haja uma mobilização ainda maior. Houve uma grande fermentação em relação a esse assunto da reforma da Previdência. É fundamental para o país que a reforma da Previdência efetivamente passe. E acho que o Congresso está confiante, o Parlamento está confiante da aprovação dessa reforma da Previdência. O que não se pode dentro da reforma da Previdência, que está tratando sobre benefícios, sobre assistência, querer introduzir normas para fazer a reforma tributária. Então, quer dizer, você não pode incluir tributos em reforma de benefício, que é o que é a discussão da reforma da Previdência. E pelo que você me diz, existem alguns tributos que estão no bolo aí. Vocês fizeram, inclusive, uma assinatura de um documento solicitando ao governo que separasse uma coisa da outra? Perfeito, isso mesmo. A ABAT fez um documento, fez um manifesto, levou até Brasília esse manifesto. Depois, para aqueles que tiverem interesse em conhecer mais o manifesto, nós temos no nosso site, que está indicado também. E, efetivamente, a preocupação foi que na reforma da Previdência não houvesse uma inserção que se queria fazer de um dispositivo que alargaria a base de cálculo da contribuição previdenciária sobre a folha. Ou seja, no momento em que o governo fala em desonerar a folha, em empregabilidade, 13 milhões de desempregados no país, não é possível que no âmbito de uma reforma da Previdência nós tenhamos a inserção de um dispositivo que alarga a base de cálculo das empresas. Como é que está isso lá? Porque a gente sabe, nós somos uma empresa também, um grupo grande, a Band e tal, mas todas as empresas sabem disso. O problema de contratar um empregado no Brasil já vem aí de décadas para cá, dificultando as empresas por conta justamente dos encargos trabalhistas desses custos na folha salarial. E tanto que o sistema de PJ, de pessoa jurídica, passou a valer em muitas empresas e para salários mais altos, inclusive. Agora, como é que alguém tem a ideia genial de ainda colocar aumento maior do que o que já tem hoje na folha de salários das empresas? Então, isso não é um bom aspecto. Essa colocação dentro da reforma da Previdência desse aumento, a ABAT e outras entidades conseguiram, acredito eu, que sensibilizar o relator da reforma tributária, os membros do governo, para que essa expressão fosse retirada. Onde estava isso lá? Isso estava no artigo 195, inciso 1A da Constituição, com a expressão prevendo o seguinte, que a tributação sobre a contribuição previdenciária pode incidir sobre tributos de qualquer natureza, ou seja, não só sobre pagamentos e remuneração, mas sobre indenizações, sobre outras hipóteses eventuais, não habituais de pagamento. E isso levaria a um alargamento da base tributária. Essas coisas de amplo aspecto, espectro, elas são muito perigosas, porque elas deixam brechas para que você tenha motivos aí para tomar medidas emergenciais sem poder colocar em votação na Câmara e no Senado. É isso mesmo. E é isso que a gente não pode deixar acontecer. Na reforma da Previdência, ainda está, eu acredito, que esse tema esteja superado, embora ainda se vá votar a reforma da Previdência. Mas tem um outro dispositivo que está lá na reforma da Previdência, que é o artigo 149, parágrafo 5º, que aqui para o seu público, que é o produtor rural, que são as empresas agroindustriais, é muito importante. Está sendo votado, será votada uma alteração que trata da tributação de todo o produto exportado por empresas agroindustriais, por empresas agrícolas, que fizerem, obviamente, a exportação e ficarem sujeitas à contribuição previdenciária sobre a receita bruta. Ou seja, elas vão começar, porque fazem uma opção pela receita bruta, a ter a tributação na exportação. Então, aquilo que era desonerado até agora, o Brasil começará, no setor de agronegócio, a exportar tributo. A Frente Parlamentar da Agropecuária fez um movimento aí, parece que conseguiu brecar em parte isso. Eu conversei, inclusive, com o presidente da frente, que é o deputado lá do Espírito Santo, Isso.
E eles fizeram isso para brecar, porque, na verdade, alguns estados já estavam fazendo isso. Se eu não me engano, o Mato Grosso já tinha tributado isso. Isso estava criando antecedente jurídico para que outros estados pudessem tributar também. Exatamente. Quer dizer, então, é querer tirar daquilo que está dando certo, que é a renda do agronegócio e principalmente na exportação, querer tributar e tirar mais um pouco do produtor. Exato. O governo precisa... O governo pega muito dinheiro e devolve pouca coisa. Pelo menos foi assim até hoje, né? No Brasil. Infelizmente. E eu acho que o mote agora, em que se está votando a reforma tributária, a grande preocupação é se os tributos, que são fontes de custeio da Previdência, mas estão no sistema tributário nacional, e, portanto, as contribuições previdenciárias, apesar de serem fontes de custeio, são tributos, e se são tributos, devem ser levadas para a reforma tributária. E nós estamos vendo que, paralelamente à reforma da Previdência, a reforma tributária está em andamento. Já passou na CCJ e foi formada agora uma comissão especial para começar também, tão logo terminada a reforma da Previdência, a votação da reforma tributária. E o que nós queríamos trazer aqui, que transcende todo o limite de contribuinte, abarca todos os contribuintes, é a importância de se destacar que existe uma lacuna na reforma tributária na medida em que se trata sobre impostos diretos e indiretos, há boas propostas nesse sentido, na medida em que o governo propõe, através de um projeto do secretário da Receita Federal, mais especificamente, uma CPMF para financiar a Previdência Social e desonerar toda a tributação da folha, não há especificamente nada tratando sobre aprimoramento de tributação da folha de salários na reforma tributária. E eu não consigo, a ABAT não consegue, os membros da nossa subcomissão de reforma tributária, que têm discutido isso amplamente, nós inclusive teremos um evento com autoridades no dia 16 de agosto sobre esse assunto, reforma tributária da folha de salários, nós não conseguimos entender como que se faz uma reforma tributária e não se coloca num plano importante a tributação da folha de salários. Bom, são dois aspectos então. Um é a reforma da Previdência, que tem itens relacionados a tributos, incluídos quando não deveriam, porque você está tratando de benefícios. Perfeitamente. E outros, esses itens deveriam ir para a reforma tributária e não estão indo ou estão sendo colocados de forma genérica que permitem depois ações que mudam completamente o contexto. Exatamente isso. Sobre especificamente na tributação da folha de salários, nós estamos falando de 27,5% da folha de salários do empregador e também da parte que é retido e pago pelo próprio empregado, de 8% a 11%, não há nenhum movimento, não há nenhuma normatização nesse sentido. Mas isso abre brecha para uma outra coisa, que nós não podemos, ou pelo menos não entendemos, tanto do ponto de vista econômico, pelos problemas que apresenta, como do ponto de vista jurídico, não podemos entender a volta de uma CPMF no Brasil. Acredito que nem o próprio governo federal efetivamente queira isso. Nós já vimos manifestações do presidente Bolsonaro dizendo que não transitaria bem uma reforma que levasse a tributação sobre meios de pagamento, que seria uma nova CPMF. O fato é que, se nada for proposto, como de fato tem essa lacuna e até agora nada se apareceu, e o objetivo da ABAT é trazer subsídios para mostrar que há propostas concretas e viáveis, e eu vou falar um pouquinho como são essas propostas, efetivamente o que pode prosperar é a volta de uma CPMF regressiva, em cascata e altamente prejudicial para as empresas prestadoras de serviço de pequeno porte. E o que significam essas soluções que seriam possíveis e como agir nesse sentido? Porque hoje nós temos pequenas empresas de pequeno e médio porte hoje no Brasil, num volume muito grande, né? E elas já são tributadas, dependendo da condição de faturamento, dependendo da condição que estão, às vezes com tributos bastante pesados, inclusive com o governo tendo que fazer aí renegociações várias vezes aí, vários planos aí para poder tirar o pessoal da dívida e não fechar negócios. Quais seriam algumas soluções, simplificando? Tá vendo? Esses pontos passam, a nosso ver, por 3 questões cardeais. Simplificação do sistema da tributação da folha. Hoje nós temos mais de 50 exceções às hipóteses de tributação. Na medida em que se reduz drasticamente essas exceções, eu alargo a base de cálculo, mas eu simplifico. Mas, em contrapartida, ao contrário do que se queria fazer na reforma da Previdência, que era somente alargar a base de cálculo, eu tenho um outro ponto cardeal, que é o contraponto. Eu trato de um sistema regressivo seletivo de alíquotas. E quando eu faço uma regressão seletiva de alíquotas, eu estou introduzindo critérios baseados em 2 aspectos: massa salarial
e número de empregados. Portanto, paga menos tributo aquele que paga melhor, empreende mais e paga mais, tem mais empregados na sua folha de salários. Isso num primeiro setor destinado mais à indústria e comércio. E para as empresas prestadoras de serviços, para as empresas de pequeno porte e para as empresas no Simples, trabalhamos com uma ideia bastante viável de uma alíquota única reduzida no piso. De modo que você tem, nessas duas esferas, um alargamento de base, uma diminuição de alíquota e um aumento de base tributável. E o terceiro ponto cardeal, que é extremamente fundamental, que é o aumento do rol dos contribuintes. Nesse mundo que nós estamos vivendo hoje, de uberização, de aumento de plataformas digitais, as relações de trabalho são cada vez mais informais. E nós temos membros que usam o sistema, mas não contribuem com o sistema. Então, se nós começarmos a ter um apelo para a tributação da pessoa física, que manifesta a capacidade contributiva, enquanto ela exerce relação de trabalho, e a tributação paga por ela passar a ser retida pelo seu tomador de serviço, pela grande empresa como responsável tributário, nós aumentamos o rol. Resultado disso, aumento de sujeito passivo, aumento de base tributável, diminuição de alíquota, neutralidade. Eu continuo com uma arrecadação suficiente e necessária para que se faça as metas da Previdência Social serem executadas, mas, por outro lado, eu diminuo no universo fisco contribuinte individual, que é o importante para o Brasil hoje, para aumentar a empregabilidade e empreendedorismo, eu diminuo a carga tributária. É porque nós temos um problema sério no Brasil hoje, né? Os números oficiais são 13 milhões de desempregados, mas fala-se em talvez até 25 milhões se você contar aqueles que já desistiram de procurar emprego, né? Aqueles que entraram na informalidade, né? Esses todos não estão pagando impostos e por isso também boa parte da base de arrecadação do governo cai porque diminuiu a folha de contribuição obrigatória. Exatamente. É preciso sanear, preciso corrigir isso e é preciso democratizar o sistema, né, no sentido de incentivar a geração de empregos e o pagamento de impostos. A alíquota única, por exemplo, para pequenas e médias, pode facilitar isso. Você sabe que vai entrar X e é certeza que vai entrar X e tem que entrar, porque senão depois a Receita cobra. É isso aí. E não dá para terminar com o sistema, não dá para acabar com um sistema diferenciado para empresas de pequeno porte, simples no país. Elas precisam, e também as prestadoras de serviços, que geralmente têm menos insumos, elas precisam de um tratamento diferenciado, porque alavancam a economia do país. Sim. Ao lado dos grandes grupos, das grandes corporações, essas empresas são multiplicadores, capitalizadores de empregos no Brasil. Então elas têm que ser estimuladas. Você pega um grande grupo, vai fazer Isso serve para o pequeno produtor rural, isso serve para o pequeno negociante agrícola, isso serve para todo. Você aumenta a base de contratação. Exatamente. Você pega uma grande empresa, vai fazer um evento, ela não faz por conta própria. Ela contrata uma agência que pode ser média ou grande, ou uma pequena promotora, que contrata vários indivíduos, um que faz som, um que apresenta, o outro... Tudo isso aí são prestadores de serviços e são empresas. É isso mesmo. E não estão na informalidade. Né? Exatamente. Tem CNPJ. Tem CNPJ. E aqueles que estão na informalidade passariam para dentro do sistema. Uma coisa muito importante em tudo isso, nós temos que lembrar que o Brasil hoje tem uma cultura muito forte de judicialização. E o Supremo Tribunal Federal hoje é a vitrine, né, do momento, da mídia. E por que isso acontece? Porque nós temos muitos litígios. E uma reforma tributária como essa que nós estamos falando na ABAT, ela leva sensivelmente, quando ela racionaliza e simplifica, a redução de litígios. E à medida em que você diminui as exceções do sistema, você diminui, por exemplo, questões acerca do conceito de remuneração, se aquilo é remuneratório ou não. E a diminuição de litígios é sinal da democratização de um determinado país. Esse é um dos aspectos de evolução, de avanço da sociedade. Isso. E também são menos processos empilhados para julgamento, processos que às vezes demoram muito e muito tempo, podendo os juízes se concentrarem em casos que são primordiais. E como na justiça americana, o decidido vira referência, não é isso? Não se julga duas vezes a mesma coisa. Exato, é a força do precedente judicial. O precedente judicial. Por isso, o pequeno número de julgamentos no Supremo nos Estados Unidos e a quantidade de julgamentos que nós temos hoje aqui no Brasil. Valendo até a segunda, terceira, quarta, quinta instância, não termina nada. Não é verdade? É essa cultura que a gente precisa, principalmente através de mudanças na Constituição. O Brasil não pode fazer uma reforma tributária todo ano. Nossa Constituição tem 30 anos. Exatamente. Ela se estabilizou. Para fazermos uma reforma tributária agora, isso precisa ser muito bem refletido. E, a meu ver, tão logo concluída a reforma da Previdência. Andar com dois projetos tão importantes no Congresso Nacional também pode ser um complicador para que se tenha qualidade e detalhamento nessa reforma. É isso aí. Muito obrigado pela participação. Para quem quiser mais informações e conhecer as propostas de vocês da ABAT, qual é o endereço de internet?
www.abate.adv.br. E também eu vou deixar os meus contatos de e-mail para quem quiser depois entrar em contato e fazer perguntas. Está ali, halley.renares@renares.com.br. Exatamente. Muito obrigado, muito obrigado, prazer. Tavinho, um prazer. Vamos melhorar esse Brasil, sob todos os Amém. aspectos. Amém. Rápido intervalo e já voltamos com o nosso Dia a Dia Rural do Terra Viva. O Terra Viva é o canal que planta e cria o futuro. Até já.